Boa noite a todos. Deus ele vai se fazer presente mais uma vez aqui. Meu dia foi um pouquinho corrido. Para misericórdia de Deus, quase que eu não vim. Eu estava no trabalho, tive uma ocorrência às 5 horas, lá na Urca, e vocês sabem como é que é o trânsito Rio de Janeiro, né? É um problema. Eu falei, irmão, liga essa sirene aí que a gente tem que chegar às 6h30 na igreja, pelo menos. E aí eu orei a Deus, falei, Senhor, se for da sua vontade que eu estivesse na igreja, que eu esteja na igreja, vai ser feita a sua vontade. E eu cheguei aqui às 6h30, amém? Eu estou um pouco nervoso, mas é normal, né? Porque eu não nasci para isso aqui não, sabe, irmãos? Eu não estudei para isso, eu não fui formado para isso, mas quando Deus ele fala que vai levantar, ele levanta. E ele capacita, amém? Amém. Nós estamos na 7ª quarta do poder. Obrigado, irmão. Nós estamos aqui na 7ª quarta do poder, e isso tem transformado, né, nossos corações, e tem trazido alguns milagres de Jesus, e tem aumentado a nossa fé, aumentado a nossa crença, né, de que Jesus pode transformar, pode resgatar, pode tirar casamento de crises. E, mais uma vez, vamos meditar sobre um milagre de Jesus. E o texto e a meditação de hoje traz uma informação que eu não sabia particularmente, porque eu achava que o Brasil era o número 1 de pagar imposto, né, no mundo aí, mas não é. É a França. E o Brasil fica em 18º. A gente está ficando para trás, né? Mas isso é bom. Ficar para trás em pagar imposto, né? A França está com 46,1% de imposto pago e o Brasil está 31,1%. E ainda é muito, né, irmãos? A gente paga imposto em tudo. Só que existem alguns tipos de impostos, né? Tem imposto civil, né? Enfim, e aí eu não entendo muito essa área, mas são alguns tipos. E tem também tipo taxa ou um imposto para construção e manutenção daquilo. Eu fui em Volta Redonda no domingo, dia 25. E para ir para lá, a gente precisou de pagar um pedágio para ir e um pedágio para voltar. E esse tipo de imposto, esse tipo de taxa é recolhido para a manutenção da via. E eu vejo, né, como motorista, eu vejo que é usado bem, porque a Via Dutra, até as Serras das Araras, ele tem um asfalto muito bom e etc. Então, é feito para aquilo. E eu tive que pagar. Eu comentei até com a Amanda e com a minha sogra, que a gente estava indo, que eu tive que levar um paciente de ambulância lá para Volta Redonda, aqui do Copador, lá para Volta Redonda, que é no Hospital Geral lá de Volta Redonda, e não precisei de pagar imposto. Então, eu concluí, lendo também a mensagem, concluí que uns pagam, outros não precisam, né? Quem está a serviço do Estado, né, a serviço da saúde do Estado, polícia, bombeiro, ambulância, não precisa de pagar esse tipo de taxa, não precisa de pagar esse imposto. Mas, mesmo eu trabalhando para o Estado, no meu carro, eu tinha que pagar um imposto, porque eu não estava caracterizado, né, para passar daquele jeito. Meu carro não tem adesivo de ambulância, não tem a sirene, seria muito bom para a hora de trânsito, mas não tem. Então, eu tive que pagar aquela taxa. E grava essa informação, tá? Uns pagam e outros não precisam, tá bom? E naquele primeiro século de Jesus, também, em alguns lugares, também precisava de pagar imposto. E é nisso que nós vamos meditar hoje. Eu convido a você para abrir as suas Bíblias em Mateus 17, 22 em diante. Isso aqui é muito chique. Mateus 17, 22 em diante. O título... Isso, 17. Amém? Todos acharam? Então, vamos ler. Reunido eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes os matarão. Mas, o terceiro dia, ressuscitará.
Então os discípulos entristeceram grandemente. Amém ou não amém? Acho que vocês não entenderam. O Filho do Homem vai ressuscitar. Amém? Amém, irmãos. 24. Tendo eles... Eu vou tentar ler aqui, que está maior, porque minha vista está muito ruim. Não, pode deixar, que eu vou ler aqui, que eu quero essa versão. Pode deixar. Verso 24, tá? Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiam-se Pedro, os que cobravam imposto de 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu a ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobra os reis da terra os impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus disse: logo estão isentos filhos, mas para que não escandalizemos, vá ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, que é tipo a moeda, né, o dinheiro deles lá. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Esse milagre aqui é o milagre, né, da moeda na boca do peixe. Mas antes, eu gostaria que a gente entendesse um pouco o contexto. Antes disso daqui, Jesus, ele saiu para orar, ele separou uns discípulos, a metade deles, né, e saiu para orar num monte. Eu não lembro o nome do monte, mas foi quando aconteceu o milagre da transfiguração, né? Que ele apareceu lá e foi como luz, como umas vestes brancas, bem brilhosas, para alguns discípulos. E quando ele desceu, estava tendo uma confusão, um alvoroço, né? E Jesus interrompe e diz: o que está acontecendo aqui? E logo, um homem desesperado prostra-se aos pés do mestre e diz: Senhor, eu preciso de ajuda. Meu filho, ele recebe um mal, o mal entra nele e faz ele ter uns tremores, a boca espuma, os dentes rangem, e esse mal quer matar o meu filho, porque ele pega o meu filho, joga no fogo e joga na água, joga no fogo e joga na água. E quando esse mal sai naquele momento, meu filho parece que está todo quebrado no chão. Isso eu não estou achando solução para o meu problema. Eu já tentei, já fui em médico, já fui em pessoas religiosas, muita gente já veio aqui em casa orar, e eu não estou achando problema. Você pode me ajudar? Porque eu trouxe esse problema para o senhor não estava, que ele estava lá em cima, e os seus discípulos não resolveram. E o senhor pode me ajudar? E Jesus olha para aquele pai. Você crê que eu posso te ajudar? Volta a pergunta para ele, né? Você tem fé? E aquele pai diz: minha fé não é robusta, minha fé ela não é grande. Eu não tenho tanta fé, porque eu tenho fé, mas parece que não funciona. Você pode me ajudar? Você pode salvar a minha casa? E Jesus diz: se eu posso, como quem quer dizer, eu sou o mestre, eu posso tudo. Mas se eu posso? Sim, eu posso. Mas todas as coisas é possível ao que crê. Essa foi a resposta para aquele pai. A primeira mensagem que eu gostaria de deixar no seu coração: eu não sei o que você está passando. Eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está o seu filho, não sei como está a sua saúde. Mas a primeira mensagem que eu gostaria de deixar no seu coração é de que nós temos um Deus que pode tudo. Só que Ele só pode ao que crê. E Paulo diz: todas as coisas posso naquele que me fortalece. Então, se você crê nisso, se apegue a isso, que hoje o seu mal, eu não sei como está o seu lar, eu não sei qual o mal te aflige, mas nesse momento Jesus está te pegando pela mão, está tirando esse mal. E naquele momento, Jesus deixa os discípulos, olha só para aquele menino e diz para o mal sair. E Satanás, ele agita de tal forma, parece que o menino já está morto, mas ele sai. E as pessoas falaram: morreu, porque parecia que estava morto. E Jesus toma a mão daquele menino, levanta, e aquele menino é salvo, e volta para casa com seu pai. Aquela família, naquele momento, foi restaurada. E hoje Jesus,
ele me mandou aqui te dizer que existe um Deus que vai restaurar a sua vida, vai restaurar o seu casamento, vai restaurar os seus filhos, vai restaurar a sua saúde. Amém? E ele vai te pegar pela mão e você vai voltar para casa curado. E naquele momento, quando Jesus saiu daquela situação, Jesus e os discípulos foram para Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade influente, uma cidade boa, uma cidade que tinha turistas, igual o Rio de Janeiro, tá, irmãos? E na porta daquela cidade ali, tinha, né, os cobradores de impostos. E, ao chegar lá, abordaram Pedro e falaram: ué, vocês não vão pagar um imposto, não? Pedro afoito, Pedro desesperado, é claro que nós vamos pagar. Só que ele não tinha dinheiro, ele não tinha recurso, e o mais importante, ele não consultou o mestre. Ele não perguntou Jesus para dar essa resposta. E aí, ao chegar em casa, a Bíblia relata que Jesus aborda Pedro e pergunta, né? Jesus se adiantou, antes de Pedro falar qualquer coisa, Jesus se adiantou. Simão, o que você acha de quem os reis cobram os impostos ou tributos? Os seus filhos ou estranhos? E Pedro sabia a resposta, né? Os estranhos. Logo, os seus filhos é isento. Sabe o que Jesus queria dizer naquele momento? Esse tipo de imposto, que era cobrado ali naquela cidade, é um imposto para manutenção do templo. Não era um imposto civil. Era um imposto cobrado, né, para aquelas pessoas ali, e eles faziam a obra, faziam a manutenção, né, compravam os instrumentos, os microfones, deixava tudo como está aqui, ó, bem bonitinho, bem novinho, amém? Amém. Então, a oferta, os impostos era feito para manutenção do templo. E concluíam-se que os importantes, os religiosos, os mestres, os rabinos, não precisavam de pagar esses impostos. Eles cobravam das pessoas estranhas. E quando Jesus fala para Pedro que só os estranhos que pagam os impostos, os filhos não, ele quer dizer assim: Pedro, meu pai é dono disso tudo. Meu pai é o dono do ouro e da prata. Eu não preciso de pagar, nem você. Só que Pedro foi desesperado, né? E Jesus, com sua infinita sabedoria, sem querer escandalizar, sem querer, né, criar contenda, como nós ouvimos aqui na pregação. Jesus não veio para fazer a contenda, Jesus veio para fazer a missão. Jesus não querendo, ele falou assim: Pedro, pega a sua vara, vai lá no mar da Galileia, que, por sinal, era de água doce. Pode corrigir se eu estiver errado, tá, irmãos? Por sinal de água doce, você vai jogar a sua vara, e é o segundo peixe, irmãos, que vai vir com a moeda, o terceiro, quarto, é o primeiro peixe. E o que Pedro fez? O que Pedro era, irmãos? Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Então, se tem uma pessoa que entendia de peixe, Jesus era o quê? Carpinteiro. Então, Jesus entendia de construção e de madeira. E Jesus fala para o Pedro ir lá pescar, que ia acontecer aquilo. Pedro poderia muito bem falar assim: Senhor, é o seguinte, vamos pensar em outra solução, porque eu, particularmente, nunca vi isso acontecer. É quase impossível. A probabilidade disso tem diferença, né? De probabilidade e de possibilidade, né? A Amanda deve saber melhor que eu isso, de probabilidade, certo? A probabilidade disso acontecer é muito pequena, é quase impossível. Deve ter passado na mente de Pedro. Mas o que Pedro fez? Pegou a sua vara, sim senhor, foi lá e jogou o seu anzol. Eu já pesquei, sabe, irmãos? Eu já me aventurei na pesca umas vezes. Eu já fui... Licença. Olha, eu pesco
por esporte. E não é naquele pesque pago, porque isso aí é mó furada, porque já tem um peixe lá. É lá no Rio mesmo. Fui lá em Magé, umas vezes com os amigos lá da igreja de Caxias. E, irmãos, não são aquelas varas profissionais, sabe? Que tem aquele molinete e tal. Ó, como é que eu sei? Não tem. Eram uns bambu com umas linhas e um anzolzinho amarrado. Aí a gente tinha que dar sorte de estar com o tempo úmido para a gente achar as minhocas lá no chão. Olha que... Nossa! Misericórdia. Aí a gente ia lá, pegava a isca, colocava... Tinha que ser isca viva, tá? Se tivesse morto, o peixe não comia. Que peixe... Pô, que peixe exigente. Ó! Aí a gente tinha que colocar assim... E olha só que... Cara, isso aqui eu achei incrível. Eu vou compartilhar com vocês. Se você fincasse a minhoca atravessada assim, e o peixe visse o anzol, ele não pegava. Você tinha que tampar o anzol inteiro. Gente, que loucura! Olha que peculiaridade da pesca. Então, eu aprendi tudo isso, tá? Meu amigo lá de Caxias é pescador antigo e me explicou. Só que eu fui lá, peguei, ele falou o tamanho da linha que tinha que ser colocado lá, o tamanho do bambu lá, o tipo do bambu, e eu fiz tudo certo. Inclusive, ele me emprestou uns materiais, peguei a minhoca, coloquei certinho, tampei o anzol, joguei. Fiquei 4 horas e não peguei nem um peixe. Irmãos, que luta! Enquanto isso, meu amigo, vários peixes. Eu falei, que isso? Não é possível, tem alguma coisa de errado. Irmão, faz para mim aí. O anzol, ele fez. E agora, olha só, eu fui muito esperto. Eu falei, agora vamos trocar de lugar. Ele veio para o meu lugar e eu fui para o lugar dele. Mas aí, enfim, peguei 2 peixes naquele dia, um sol, e foi muito difícil. E eu imaginei a vida de Pedro nesse momento. Mesmo sendo profissional, mesmo sabendo fazer as coisas, eu imagino que ele ficou um tempinho ali. E o que vocês acham? Esse tempinho ali foi o suficiente para ele duvidar? Talvez, né? Passou pela cabeça de Pedro, meu Deus, estou fazendo isso aqui, não vai dar certo, não. E quando ele jogou o primeiro peixe, veio com a moeda na boca. Amém? E mais uma vez, Deus ele colocou Pedro num patamar acima. Deus ele pegou Pedro, como naquela vez que Jesus estava dormindo. Pedro, desesperado, no barco, a tempestade. Jesus, você não está vendo que vamos perecer? E Jesus ele só fala para a tempestade acalmar. Naquela vez também que Pedro estava devendo aos impostos, e tinha que pescar a noite inteira para conseguir os peixes para pagar. Pescou a noite inteira, fez igual eu, não pegou nenhum. E saiu de mão abanando. E quando Jesus fala, jogue para o outro lado, e ele já não aguentava mais puxar. E ele, próximo no joelho de Deus, diz que ele é o Senhor dos Senhores. E mais uma vez, naquele momento, Jesus ele não precisa da circunstância, mas ele usa as circunstâncias para nos transformar. Jesus ele não precisa da moeda, aquele que transformou 4 pães e 2 peixinhos para multidão comer, não precisa da moeda. Aquele que abriu o mar vermelho não precisa da moeda. Ele não precisa da circunstância para transformar a sua vida. Ele não precisa da circunstância para salvar o seu casamento. Ele não precisa da circunstância para operar sua esposa. Ele não precisa de um exame, ele não precisa de um laudo médico. Mas ele usa a circunstância para nos transformar, para levar a gente num patamar acima. E ele fez aquilo com Pedro naquela tarde. Ele levou Pedro no patamar acima. Amém? E é isso que eu gostaria que vocês fossem para casa com o coração cheio de esperança, de um Jesus que pode te transformar. Um Jesus que pode fazer um milagre, que essas quartas-feiras do poder possa ter te dado esperança de que a sua causa não está perdida. Eu vou contar uma experiência e um milagre da minha vida. Não sei se eu vou conseguir, porque eu sou muito chorão.
Mas se eu não conseguir, a mensagem foi dada. Amém? Certa vez, minha mãe, ela já falecida, passou mal em casa. Eu morava em Caxias, trabalho aqui no Copadó. Eram 9 da manhã, mais ou menos, e meu irmão me liga. Lucas, minha mãe está passando mal. Como minha mãe era uma paciente muito crítica, minha mãe tinha várias comorbidades, várias doenças. Ela tinha já tido 3 AVCs na vida. Eu não levava ela à toa para o hospital, por 2 motivos. Primeiro, ela não tinha plano, era muito caro pagar um plano para uma pessoa com muitas doenças, né? Então, se você tem o plano, avalia ali, né? Se você tem muitas doenças, hipertensa, diabética, tem colesterol alto, aumenta. E era muito caro, era tipo uns 8 mil. Era meu salário mais tanto, e como é que eu ia pagar? Não tinha como. Resumindo, por esses 2 motivos, eu não levava ela à toa. Tá? À toa no sentido de não era qualquer dor de cabeça que eu levava ela. Não estou julgando quem vai só por dor de cabeça, tá, irmãos? Misericórdia. Mas, nesse contexto da minha mãe, eu não levava ela à toa. Por quê? Eu ia ficar 4 horas esperando um atendimento no público. Infelizmente, no Rio de Janeiro é bem complicado a saúde. Não sei quantos sabem do que eu estou falando na prática. E, segundo, eu não queria expor ela, né? Já que ela é bem debilitada. E, nesse dia, meu irmão me liga: Lucas, minha mãe não está legal, não. Eu falei: cara, o que ela está sentindo? Eu tinha os aparelhos lá em casa, né? Pressão, para ver a glicose. Vê todos os sinais vitais aí, me manda. E aí eu vi sinais vitais, pressão um pouquinho alterada. Eu falei: tá estranho. Aí fiz uma chamada de vídeo. Quando eu vi, ela estava afásica, que significa sem fala, e com desvio de comissura, que quando ri, está caído. Isso é sinal claro de um AVC, um derrame. Falei com a minha chefe, preciso de ir para casa. Peguei o carro, em 20 minutos eu estava em Caxias. Misericórdia, né? Minha sogra que fica com medo dessas velocidades. Na época eu tinha um Corsa Classic, andava bastante. E aí, cheguei em Caxias, falei: Luan, vamos levar para o médico, a gente já perdeu tempo, é o tempo de eu chegar aqui, já perdeu tempo, e nesse momento a gente não... O protocolo de AVC diz que em 1 hora a gente tinha que resolver. E já tinha passado um tempo. Levei ela para o Moacir do Carmo, que, infelizmente, viu? Misericórdia, que luta. Ali em frente com a Caxias Dó, levei para lá, fizeram uma tomografia e me falaram assim: Lucas, nós não temos neuro na casa, nós não podemos tratar a sua mãe. Aí eu vi a tomografia, um AVC. E aí, eu vou fazer o quê? Infelizmente, não temos como tratar sua mãe. Peguei minha mãe, peguei o exame, levei para o Saracuruna. Fez uma nova tomografia, porque não adianta levar por meios próprios um exame que outro hospital fez, eles não usam, até o particular, não adianta, só se for transferência intra-hospitalar, né? Se você pegar e levar, não usam. Fizeram uma nova tomografia, viram um AVC isquêmico, um AVC que é o entupimento de uma artéria. Aí faz com que não irriga aquela área, aí faz com que a fala pare, né? Enfim, dependendo da área é movimento, dependendo da área é o nível de consciência. E aí, naquele momento, me deparei naquela situação, eu falei: tá, e aí, vai ter um neuro para tratar? Não vai? Lucas, aqui a gente tem neuro, não tem o que fazer, porque já perdeu o delta-T, já perdeu o tempo de trombólise, né, que é quando a gente injeta um medicamento de alta potência de dissolução do coágulo, que é um... enfim, eu acabo tentando não falar os termos técnicos, né, vocês me desculpam, mas eles usam um medicamento potente para dissolver o coágulo, mas já tinha perdido o tempo de fazer essa droga, não precisava mais, não adiantaria. O risco ia ser mais do que o benefício, né? E na medicina a gente tem que pesar essas 2 coisas. E aí eu falei: Luan, e agora? Aí eles falaram assim: olha só, infelizmente também temos mais uma notícia, nós não temos um leito para sua mãe, ela vai ter que ficar sentada. E para mim foi um choque de realidade, porque assim, eu trabalho nos melhores hospitais do Rio de Janeiro, onde tem tudo, e naquele momento uma paciente crítica, neurocrítica, não tinha um leito para deitar, para ficar monitorizada. E era minha mãe, eu tinha que ter sangue frio para resolver, e ao mesmo tempo estava aflito, não tinha, estava de mãos atadas. E aí eu falei: Luan, vamos levar ela para Volta Redonda, porque lá a saúde pública é um pouco melhor. Peguei ela, tirei de alta revelia, ao médico: você tem certeza? Eu tenho. Assinei e fui para Volta Redonda. Cheguei lá,
já contactando meus parentes para me esperar lá. Cheguei lá, falei a língua deles, né? Tentei usar meus métodos lá para que eles entendessem que realmente estava tratando de uma paciente grave. Eles entenderam, pegaram ela, fizeram uma nova tomografia e detectaram um AVC hemorrágico. Tinha se rompido, o vaso tinha se rompido, porque não estava aguentando a pressão ali. E aí, imediatamente entubaram, porque quando a gente se trata de um AVC hemorrágico, que é sangue na cabeça, a gente pensa em nível de consciência. Quando tem muito sangue na cabeça, nosso nível de consciência baixa. E quando nós não temos consciência, nós não respiramos. Então, tem que proteger via aérea. Então, entubaram ela. Tudo muito às pressas, tudo muito rápido. E aí, como eu sou profissional de saúde, a primeira pergunta que todos os meus parentes fazem: e aí, Lucas, o que está acontecendo? O que você acha? É grave? E eu, como filho, como profissional de saúde, já tendo passado aquele dia tremendo, tendo que responder, e é isso aí, a vida é assim. E aí, eu vou tentar resumir mais um pouco aqui, já estamos quase, né, na hora, a gente só tem até 11h30, tá? Aí, ok, fechado, irmã. Vou até beber mais uma água, porque até falar até 11h30, né? E naquela situação, eu fiquei de mãos atadas. Misericórdia por isso, mas eu não orei nenhuma vez. Misericórdia. Naquele momento, nossa, estava muito aflito, irmãos. E aí, passaram-se o dia, passou uma semana, e o prognóstico era dos piores. Ela só estava piorando. Estava entubada ainda, o sangue não tinha absorvido pelo corpo, não tinha indicação de cirurgia, e era aquilo. E o médico... E nessa primeira semana, só para vocês entenderem também um ponto da história que é importante, no hospital público, a gente só pode ter uma visita por dia, ou duas no máximo, mas dependendo da ala que ela tiver e de quantas pessoas forem visitar cada um, é limitado. Esse ponto é muito importante. Então, eu trabalhando aqui, meu irmão não trabalhava na época, então ficou alojado lá na casa do meu tio. E eu trabalhando aqui, eu vinha um dia, trabalhava e no outro dia eu ia lá para saber a notícia pessoalmente. Por quê? Quando a gente é da área da saúde, conversa com outro profissional, a gente entende mais e ele se sente seguro para falar melhor o quadro. Porque chegava para o meu tio e falava assim: olha, o quadro dela é grave, ainda tem sangue na cabeça, ela está entubada. Então, assim, eu não tinha muitas. Então, eu preferia ir para perguntar o que está acontecendo de verdade. E passou uma semana, duas, e eu indo, vindo, e meu irmão lá. E nós aflitos, e orando. E nada melhorava. E aí, o médico, ele falou: Lucas, infelizmente, sua mãe está entrando em morte cerebral. E, para mim, aquela notícia foi um baque, porque eu sei o que é morte cerebral. E eu sabia que não tinha como reverter aquele quadro. E passou-se 40 dias de entubada, e nesses 40 dias o rim dela parou de funcionar, ela precisou de hemodiálise. Não pode ficar um paciente mais de 40, 45 dias entubado, tinha que fazer a traqueostomia, fez a traqueostomia, e ela não acordava. E, no meio disso tudo, deu uma pneumonia, porque quando fica entubado por muito tempo, né, o pulmão dá pneumonia, né? E aí fazia antibiótico pesado, e o antibiótico não fazia efeito. E só notícia ruim. Todas as vezes que eu ia, só notícia ruim. E eu falava, e todos os dias meus parentes: e aí, Lucas, você acha que ela vai sair dessa? Eu falei: gente. E aí eu comecei a usar o lado mais profissional. Falei: pessoal, é o seguinte, falando no grupo da família, para o meu irmão principalmente, seguinte, o quadro dela é irreversível. O quadro dela não é fácil. Não está resolvendo. Vamos nos preparar para o pior, não tem jeito. E naquele dia, eu coloquei no meu coração de que eu ia entregar a situação a Deus. Eu não ia pensar mais como enfermeiro. Eu não ia pensar mais como, tecnicamente falando. Porque, tecnicamente falando, e para os médicos já estava tudo perdido. E meu chão desabou, né? Como é que eu ia me preparar para aquela situação? Eu acho que não tem como, né? E aí, o médico falou assim: Lucas, é o seguinte, o chefe do CTI veio conversar comigo, é o seguinte, nós sabemos que é um AVC hipertensivo, né, que é quando tem uma grande pressão no vaso e rompe,
Nós não sabemos o foco, então não tem como a gente tratar o foco para que melhore as outras coisas, né? O rim vai continuar não funcionando, o cérebro vai continuar sangrando, ela vai começar a inchar, e não tem jeito. Nós não sabemos. Mas existe uma doença, é o lúpus, né? A doença autoimune, que ela causa AVC de repetição. Sua mãe tem isso? Eu falei, doutor, eu não sei, nós não investigamos isso, mas aparentemente não. Os exames prévios, elas não indicam isso. Tá bom, Lucas, mas é o seguinte, nós temos um tratamento que é chamado de pulsoterapia, que são altas doses de corticoide, que é feita para paciente que tem essa doença. Eu acho que ela tem essa doença, por isso que os antibióticos não fazem efeito, o rim não melhora e ela não absorve o sangue. Eu acho que ela tem essa doença. E aí, a gente fazendo a pulsoterapia, ela melhora. Mas, se ela não tiver essa doença, a gente fizer a pulsoterapia, ela vai piorar e vai morrer. E eu tinha que escolher em assinar ou não assinar. E naquele momento, eu me ajoelhei no meio do CTI e entreguei na mão de Deus. Eu entreguei na mão do Deus que abriu o mar. Eu entreguei na mão do Deus que fez o peixe vir com a moeda. Eu entreguei na mão do Deus do impossível. E naquela manhã, eu assinei o papel. E ele fez o tratamento. E, para a honra e glória de Deus, 3 dias depois, minha mãe acordou. Estava respirando sem aparelho, lúcida e orientada. 4 dias depois, a hemodiálise parou. Não precisou mais de hemodiálise. Eu, como enfermeiro, digo, quem ficou muito tempo de hemodiálise não volta ao normal. O rim é danificado, ele não se regenera. E ela não precisou mais de hemodiálise. E depois de uns 7 dias, meu irmão e eu saímos com a minha mãe andando daquele hospital, para a honra e glória de Deus. E depois que eu entreguei a Deus a minha dificuldade, parei de pensar como um profissional da saúde, ele fez o resultado. Deus usa as circunstâncias para te levar num patamar diferente. Deus ele usa as circunstâncias da vida para te tirar da sua zona de conforto. Deus ele deu o cajado a Moisés e o capacitou. Deus deu a funda para Davi e o capacitou. Use o seu dom. Use o que Deus te deu. Use a música. Use o seu violão. Use o seu baixo, o seu teclado, a sua voz, a sua vontade, a sua caneta, o seu escritório. Use para Deus. Deus ele vai transformar a sua vida nessa noite. Amém? E o detalhe importante, o milagre só aconteceu quando eu entreguei na mão de Deus. Enquanto eu estava usando os métodos profissionais que eu tinha, o meu conhecimento, nada funcionava. E que possamos fazer igual Pedro, pegar a vara e fazer o improvável. A nossa parte tem que ser feita, porque o milagre quem faz é Ele. Então eu convido você a se entregar o seu problema, entregar o seu flagelo, entregar o seu casamento, entregar o seu filho, entregar as causas impossíveis da sua vida. E nós vamos estar entoando um hino agora, e eu peço a você, quem quer entregar a Deus, venha aqui à frente. Venha aqui, se reúne aqui nesse púlpito. Abrace, dê a mão para o irmão do seu lado, mas entregue o seu coração. Que Jesus ele vai te transformar nessa noite. Amém?